hoje a gente vai resolver juntos um exercício da Unicamp que fala sobre anemômetros, que é esse negocinho que está desenhado aí do lado. Esse negocinho é um instrumento usado para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é proposta por Robinson em 1846. Consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes conforme a figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é R igual a 25 centímetros, ele já avisou a gente que isso é o raio, né, a distância entre o centro e a concha, o extremo ali de onde está acontecendo o movimento. Em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação D, e aí ele dá as frequências em RPM, em rotações por minuto. E além disso, ele fala que, se necessário, para a gente usar o pi igual a 3. E aí, gente, alerta, cuidado com as unidades de medida. Não tem ninguém combinando com ninguém, presta atenção. O raio está em centímetro, a velocidade está em quilômetro por hora e as rotações são por minuto. Não tem ninguém combinando. Então, a gente tem que deixar todo mundo igual para daí a gente conseguir fazer as contas, né? Porque eu não posso somar 1 metro com 1 quilômetro, com 1 centímetro, ou 1 hora com 1 segundo, com 1 minuto, não posso. Eu tenho que deixar todo mundo combinando para daí sim a gente poder fazer as contas. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é cuidar das unidades. Nosso raio era 25 centímetros, nossa velocidade 18 km por hora e a gente queria a frequência. Quilômetros por hora, se a gente transforma para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Então, eu vou botar todo mundo no sistema internacional, depois a gente transforma para RPM, tá bom? Então, o raio vai para metro, a velocidade é metro por segundo, e a frequência vai dar em hertz, depois a gente passa para RPM. O sistema internacional sempre facilita a nossa vida, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, ou dividir por 3,6, ou lembrar de alguma relação. Eu gosto de lembrar que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. E aí eu sei que 18 é metade de 36, então vai dar metade de 10, que é 5 metros por segundo, pode ser. Aí os 25 centímetros a gente também vai transformar em metro. A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, então para transformar de centímetro para metro eu divido por 100, que é só voltar 2 casinhas com a vírgula ou multiplicar por 10 elevado a menos 2, que vocês acharem melhor. Eu voltei 2 casinhas. E a gente vai ter que lembrar a fórmula, né? Agora já tá todo mundo combinando metro com metro. Segundo, nossa frequência vai dar em rotações por segundo, que é hertz, e depois a gente transforma. Agora é a pergunta importante. Qual é a fórmula da velocidade para o movimento circular? Vamos lembrar. Então, a gente sabe que a velocidade, por exemplo, quilômetro por hora, metro por segundo, tem a ver com o tanto que foi percorrido em um determinado intervalo de tempo. Se a gente está pensando em um movimento circular, no tempo de uma volta completa, a gente chama isso de período, a gente tem sendo percorrido uma distância correspondente ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a velocidade para o movimento circular, a velocidade linear, a velocidade escalar para o movimento circular é 2πr dividido pelo período. Mas a gente sabe que o que a gente quer aqui não tem a ver com o período, tem a ver com a frequência. E a gente também sabe que a frequência é o inverso do período. Então, 1 sobre o período é a frequência. Então, a gente tem uma outra fórmula para o movimento circular, que é 2πr vezes a frequência. E essa é a mais fácil da gente usar aqui, porque são os dados que a gente tem, né? A gente tem a velocidade, a gente tem o π, a gente tem o raio e a gente quer a frequência. Ou a gente poderia achar o período e depois transformar em frequência, também tá tudo bem. Mas vamos fazer direto. Então, nossa velocidade é 5, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 0,25, vezes a frequência, é a conta que a gente tem que fazer para descobrir a frequência. Como é que a gente pode fazer essa conta? Aí vocês escolhem o caminho que vocês quiserem. Eu multipliquei o 2 com o 3, que deu 6, e passei o 0,25 dividindo junto com o 6. E aí, o que eu vou fazer? Para eu poder dividir, eu tenho que igualar as casas decimais ou simplificar, o que vocês gostarem mais. Eu simplifiquei. Por 5, em cima e embaixo. Então, o 5 dividido por 5 em cima vai ficar 1, e embaixo, 0,25 dividido por 5 é 0,05. 0,05 vezes 6, é só eu pensar assim, ó, 5 vezes 6 é 30. Só que tem 2 casas decimais, então vai ficar 0,30. Então, é 1 sobre 0,3, que é a mesma coisa que 0,30. Isso seria a nossa frequência em hertz, em rotações por minuto. Se a gente tentar deixar um pouquinho mais bonito, só tirando o número decimal de baixo, é só multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 10 sobre 3. Que não dá um número bonito, mas tá tudo bem, não precisa aproximar, porque a gente não quer essa resposta, a gente não quer em hertz, a gente quer em rotações por minuto. Como é que a gente vai transformar?
O que significa Hertz? Rotações por segundo. Rotações que acontecem no intervalo de 1 segundo. Em 1 minuto, a gente tem 60 segundos. Então, vai acontecer 60 vezes mais rotações em 1 minuto. Então, é só eu multiplicar isso por 60. E aí vai ficar bom, né? Porque o 60 eu vou simplificar com 3, que estava ali embaixo, vai ficar 10 vezes 20, que dá 200. 200 rotações por minuto. 200 RPM, que é exatamente o que fala na letra B. E essa é a nossa resposta dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!